Pronto, agora foi. Obrigada. Agora foi. Beleza. Então, Maíra, você pode se apresentar? Posso. Primeiro, eu quero agradecer, né, o convite, agradecer a professora Renata, agradecer a Bárbara, agradecer a Gabriela, que está aí nos bastidores, agradecer a presença de todos, de todas, de todos que tiraram um tempinho nessa noite de hoje para me ouvir. Bem, sou Maíra de Deus Brito, eu sou jornalista, e essa minha apresentação vai ser muito já pensada no que eu vou falar para vocês hoje. Eu sou jornalista, formada há mais de 10 anos, eu tenho mestrado e doutorado em Direitos Humanos, né? Estou concluindo o doutorado agora em Direitos Humanos e Cidadania. No jornalismo, já trabalhei em algumas assessorias de imprensa aqui de Brasília, já trabalhei nos maiores jornais da cidade, Correio Brasiliense e Metrópolis, e aí, enfim, um belo dia eu achei que era importante também sair um pouco da redação e pensar um pouco na minha vida acadêmica, que é quando eu vou para essa caminhada aí para os direitos humanos. No mestrado, eu escrevi sobre o extermínio da juventude negra, que é a principal frente do genocídio da população negra, e resultou nesse livro aqui, ó, Não, Ele Não Está. É um livro, não é um livro fácil de ler, né, porque traz um tema difícil, um tema duro, mas um tema urgente, a gente precisa falar sobre isso. E agora, no doutorado, eu estou falando sobre outra coisa, estou falando sobre mulheres, samba e candomblé, mas daqui a pouco também eu falo sobre isso melhor. E que mais, gente? Eu faço um montão de coisa. Eu sou professora no IDP, eu dou aulas de direitos humanos e também da optativa de gênero e raça. Direitos humanos eu dou para o direito, né, segundo semestre. O que mais que eu faço? Eu faço parte de um projeto muito bacana chamado Lélia Gonzalez Vive. E, por fim, eu faço parte do Maré, Núcleo de Estudos em Cultura Jurídica e Atlântico Negro, que é um grupo de estudos lá que nasceu como um grupo de estudos, hoje é muito mais que isso, que nasceu lá na Universidade de Brasília há alguns anos, nasceu na Faculdade de Direito, mas hoje tem pessoas de várias áreas, inclusive direitos humanos, como é o meu caso. Então, enfim, contei um pouquinho da minha trajetória para vocês. Quero primeiro falar um pouco da minha experiência em redação, porque eu acho importante que vocês conheçam um pouquinho da minha caminhada na redação. Eu sou jornalista, mas óbvio que o tempo todo também estou flertando com o mundo da publicidade, com o mundo da propaganda, né? Enfim, a comunicação está tudo junto e misturado, não tem como a gente separar. É importante que a gente não se esqueça disso. Inclusive, teve um momento ali na minha graduação que eu cheguei a fazer algumas disciplinas com colegas, né, da publicidade e da propaganda, então é isso, a gente está ali tudo junto e misturado, não tem jeito. Mas é isso, assim, o meu grande talento mesmo é mais escrever, essa parte mais da redação, né, quando eu estava ali no dia a dia do jornalismo, porque eu acho que a publicidade e a propaganda, ela exige uma criatividade que eu ainda não tenho. Acho que exige um pouquinho mais de criatividade, assim, uma criatividade diferente do jornalismo. Tem gente que consegue fazer os dois, eu acho isso incrível. Então, a minha experiência na redação, ela me trouxe várias coisas. A primeira delas é sobre o cuidado com a escrita. E aí tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje, que é comunicação e direitos humanos. Assim. Eu estou falando muito pensando nessa minha experiência em redação, mas óbvio que isso também se aplica para a turma que está aí pensando, né, em concluir seu curso em publicidade e propaganda, porque é muito importante que a gente, que trabalha com comunicação, a gente tenha muita responsabilidade com as coisas que a gente está escrevendo, com as coisas que a gente está criando, com as coisas que a gente está comunicando. É essencial que a gente não esqueça da nossa responsabilidade em relação a isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque é óbvio que em vários momentos, diversos momentos, eu me deparei com alguns cenários muito grandes de irresponsabilidade e algumas reproduções de preconceito, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu podia passar aqui literalmente a noite inteira dando exemplos de veículos de comunicação com chamadas ou textos racistas, machistas, homofóbicos, transfóbicos, entre outros problemas, né? Então, por isso que eu estou apontando muito sobre a importância da gente tomar cuidado com as coisas que escreve. Eu vou mostrar para vocês, eu vou compartilhar a tela, eu não preparei slide, nada, porque realmente é um bate-papo, tá?
E eu prometo também não vou falar muito para, enfim, a gente tirar algumas dúvidas aqui. Ó, a Maria Verônica já está falando aqui para a gente, que é tudo junto e misturado. Eu fiz comunicação com ênfase em relações públicas e também acessava todo o material de publicidade, propaganda e jornalismo, é isso mesmo. Na verdade, gente, não é à toa que, na verdade, é comunicação, né? É o universo da comunicação. Porque são coisas que estão interligadas, não tem jeito, a gente não consegue separar. A Maria Vitória ainda lembrou, né, desse ponto das relações públicas, que também é essencial e também exige, né, um cuidado muito grande, um esmero muito grande com as palavras, com os termos que a gente utiliza, enfim. Eu vou compartilhar algumas coisinhas com vocês, porque eu acho bacana vocês conhecerem alguns materiais, tá? Tem essa reportagem do Intercept Brasil. Eu gosto muito do Intercept, tá? Eu acho que é um dos melhores veículos de comunicação que a gente tem hoje. Os veículos de comunicação, de uma forma tradicional, eles estão muito caretas, estão muito ultrapassados e estão muito presos a alguns arranjos comerciais. Então, isso faz com que também o discurso seja enviesado, seja conservador. Eu acho muito importante a gente buscar essas mídias tradicionais. Então, quem ainda não conhece The Intercept Brasil, por favor, está aí, estou apresentando para vocês. Essa reportagem específica me chamou a atenção, porque eu sempre falo para os meus alunos que é muito importante que a gente também tome cuidado com os perigos da gente misturar religião e política. Porque a política precisa ser laica, né? O Estado precisa ser laico. E eu falo a mesma coisa em relação à mídia, tá, gente? O que mais tem, na verdade, no Brasil é essa mistura de religião, política e meios de comunicação e veículos de comunicação, mas isso é muito perigoso. A gente está vendo um discurso fundamentalista muito grande, e esse texto, apesar de não ser um texto que eu não concorde 100%, acho que é um texto interessante depois de vocês pensarem um pouco sobre isso, né? Óbvio que frisando aqui, né? Aqui está falando os evangélicos fundamentalistas. O autor não está falando de todos os evangélicos. A gente tem que tomar com muito cuidado com a generalização. Mas eu acho que ele toca num ponto importante, que é esse perigo de misturar meios de comunicação com religiões. A gente não pode misturar, porque os veículos de comunicação, eles têm um poder muito grande. E isso tem tudo a ver com direitos humanos, porque nem todas as religiões estão pensando os direitos humanos da forma como pessoas agnósticas pensam, como ateus pensam, ou como pessoas de qualquer outra religião pensam, né? Essa perspectiva de direitos humanos precisa também ser laica, precisa ser o mais neutra possível. Eu sei que quando a gente pensa em direitos humanos, sobretudo quando a gente está pensando naquela conversa, né, da universalidade dos direitos humanos, não é isso? Os direitos humanos não são universais, não é isso que a gente sempre aprende? A gente, óbvio, pode fazer uma crítica, porque se a gente pegar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a DUD, a gente vai ver lá que é um texto extremamente eurocêntrico, extremamente pensado nos países da Europa, né? Que, enfim, porque esse documento surge ali depois da Segunda Guerra Mundial, foi um choque a Segunda Guerra, então os países que foram diretamente atacados se articularam, né, não só para criar a ONU, mas também para criar a DUD. Então, óbvio que essa ideia da universalidade está muito presa ao discurso eurocêntrico, mas eu acho que a gente tem que, né, fazer críticas, mas insistir sempre pensando assim, que essa universalidade consiga ser plural. Então é muito importante também que a gente não se esqueça dessas conexões, né? Quando a gente está falando sobre direitos humanos, veículos de comunicação, a importância da neutralidade máxima possível e da universalidade. Então, eu deixo uma dica para vocês depois lerem esse artigo. Ele não é grande, ele é curto, ele saiu tem umas 3 semanas, e vale a pena. Vocês talvez não entendam muito, a maior parte de vocês, porque eu imagino que a maior parte de vocês sejam jovens, né? Um pouco mais jovens do que eu. Mas, então, vocês não eram nascidos, por exemplo, na época do Aqui e Agora, que é um clássico do jornalismo, quando a gente está falando desse jornalismo sensacionalista, que explorava a violência de uma forma muito intensa, mas acho que vale a pena, inclusive, também vocês, por curiosidade, darem um Google aí e pesquisarem um pouco sobre algumas coisas que ele fala nesse texto. Eu fui uma criança que literalmente cresci vendo isso. Eu era criança, passava 5, 6 da tarde e eu assistia esse programa
aqui agora, que, enfim, mostravam crimes bárbaros. Era um show de horror, gente. E aí você pensa, né? TV aberta passando um negócio desse 6 horas da tarde. Que loucura, né? Então, também provoco vocês a fazer uma reflexão sobre a responsabilidade dos veículos de comunicação. Assim. É muito importante que a gente tenha um mecanismo de regulamentação. E aí eu friso, não estou falando em censura, de forma alguma. Mas é muito importante que a gente tenha um mecanismo de regulamentação, porque a gente também está vendo que o pessoal está errando a mão. Inclusive, também ele faz, né, o Fábio, o autor desse artigo, ele faz esse tensionamento, né? Depois da democracia, quando a democracia volta, né, Constituição de 88 e tal, esses programas vão bombar na TV. Então, assim, dá muita sensação de, bem, agora que a gente não tem a ditadura, a gente pode falar o que a gente quiser, a gente vai descer a ladeira, a gente vai trazer o horror aqui. E não pode ser assim. A gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que são transmitidas. Então, essa é a minha primeira dica de leitura para vocês, tá? Eu acho importante fazer essa reflexão. Eu sou super fã desse site, a Pública. Ele também faz um outro tipo de jornalismo alternativo. E aqui, nesse mapa do jornalismo independente, se vocês depois digitarem no Google, vocês encontram, assim, o mapa do jornalismo independente. Vocês vão conseguir entrar nesse site que eu estou, nessa página exatamente da Publica. E aí, ó, vocês vão ver aqui, ó, um monte de coisa. Novelo, Ibase, Opina, Viva Dança, Minha Brasília, enfim, gente, Frida Diria, vai ter um montão de coisa. Então, também convido vocês, depois com calma, que é isso, não tem a menor condição da gente abrir todos, mas com calma, depois vocês vão entrando, ó, Mulher no Cinema, Revista Paralela, As Minas, que eu até separei ali em cima para mostrar para vocês, Farol Jornalismo, Coletivo Nigéria, Periferia em Movimento, Rio na Rua, Revista Capitolina, que eu também gosto muito, Catarinas gosto muito também, o Nexo, de uma forma geral, eu gosto muito do que eles produzem, mas infelizmente não são todas as reportagens que estão abertas ao público, o que é uma pena. Jornalistas livres, gosto muito, acompanho pelas redes sociais, sobretudo. Revista Cajá, o que mais? Marco Zero. Aí tá vendo de tudo, ó, gente. Infoamazônia, então vocês estão vendo assim, que vai desde nós, mulheres de periferia, passando por gênero, passando pelas questões ambientais, né? Enfim, às vezes um jornalismo mais amplo, trazendo vários temas mesmo aqui, papo de homem, pensando as masculinidades, que é uma pauta importante, a gente não pode esquecer. Estopim, o Jota, né, para quem ali gosta de pensar o direito, para quem já cursou direito, para quem pensa em cursar o direito, o Jota também é interessante. Agência Plano, GL10 que está pensando as questões de raça. Enfim, gente, aqui, ó, um mundo de coisas. Então, convido vocês a conhecerem esse mapa do jornalismo independente, que a agência pública, né, criou aí esse projeto super bacana, então depois com calma vocês entram e dão uma olhadinha nesse mapa, né? Então aqui, ó, o endereço está aqui, mapa do jornalismo, mas se vocês botarem a Pública, mapa do jornalismo no Google ou mapa do jornalismo independente, vocês vão encontrar, tá? O que mais? Então já vou abrir aqui as minas, que eu já tinha separado, eu gosto muito desse material. Elas estão... É um jornalismo independente que está pensando gênero, e é muito legal, assim, vários temas urgentes, por exemplo, marco temporal, demarcação de terras e mulheres indígenas. Isso é uma pauta urgente que a gente não está vendo na grande mídia, na mídia tradicional. Se vocês acompanharam minimamente o último mês, vocês viram que Brasília foi cenário de um grande acampamento indígena. Indígenas de todo o país vieram para cá para lutar contra o marco temporal, que, sem dúvida, é um retrocesso, se aprovado, um retrocesso gigante, pensando em direitos humanos, pensando em direitos indígenas, e coloca em risco, literalmente, o nosso futuro. Porque se a gente, hoje, antes de começar a live, a gente estava reclamando do calor e da secura, né? Quem está em Brasília sabe perfeitamente o que eu estou falando, e que hoje está sendo um dia especial nesse sentido. E aí, gente, se a gente está achando ruim o calor e a secura hoje, se ações como o marco temporal forem aprovadas, daqui a 10 anos vai estar insustentável. A gente precisa muito pensar em estratégias para preservar o meio ambiente, gente.
Já passou, assim, chega de pasto, chega de soja, chega. A gente tem que começar a plantar mais árvore, pensar numa forma mais sustentável, de pensar a agricultura, de pensar o agronegócio, né? Eu não estou dizendo também que o agronegócio não é importante, vamos jogar tudo fora, não é nada disso. Mas o jeito que está não está legal. Aí vocês podem me dizer, mas Maíra, o Brasil é um dos que mais preserva, né? Apesar dos pesares, ainda assim é um dos que mais preserva, ainda assim está ruim. Ainda assim não está legal. A gente tem que preservar ainda mais. Porque se está nevando no sul, se está fazendo esse calor, esse secura insustentável aqui em Brasília, se está caindo chuvas torrenciais em Salvador e no Rio, ou sei lá, em Nova York, a gente precisa começar a pensar com carinho sobre como preservar de verdade o meio ambiente, porque está muito difícil. A Maria Verônica está contando aqui, ó, que as Minas ajudou muito o trabalho dela na pós-graduação em ciência política, porque ela abordou a representatividade de gênero na política. Exatamente, gente. Então, assim, né, vários desses sites que eu trouxe para vocês, eles vão além, né, dessa ideia do jornalismo independente. Então, está passando por ciência política, gênero, raça, classe, está passando por questões ambientais. Então, assim, eu acho que vale a pena depois vocês olharem com calma aquele mapa, tá? Porque eu acho que vocês podem descobrir muita coisa incrível. O Ponto de Jornalismo, gente, que eu sou fã número 1, eu acho que eles estão fazendo um jornalismo belíssimo, assim. Tem aqui na capa a Agatha Félix, que, enfim, ela morreu tem 2 anos, exatos 2 anos, e o processo dela está parado há 1 ano. Então, é uma denúncia super importante. A Agatha, que faleceu com um único tiro, saindo de uma van na comunidade onde ela morava. E é importante que essas denúncias sejam feitas, porque isso costuma cair no esquecimento, né? Mas o esquecimento da mãe dela, com certeza não. O esquecimento do pai, do avô, da família, dos amigos, dos vizinhos. Então, a Ponte está fazendo um trabalho muito importante. Eu acho incrível aqui, ó. Aí traz uma entrevista com o Itamar Vieira Júnior, que é um cara que escreveu um trabalho belíssimo, né? Torturado. Não sei se vocês leram. Se não leram, recomendo que leiam também. Mostra muito um Brasil que a gente costuma esquecer, né? Até também aproveitando e falando um pouco de comunicação, ele foi entrevistado no Roda Viva. E aí fizeram uma pergunta para ele se ele fazia literatura regional. E aí ele deu uma resposta maravilhosa, que era mais ou menos no sentido assim, engraçado, né? Quando as pessoas estão escrevendo, e a história tem um pano de fundo sobre Rio de Janeiro, São Paulo, nunca é uma literatura regional. Mas quando sai disso, se a gente fala da Bahia, se a gente fala do sertão pernambucano, se a gente fala de qualquer outro lugar que não está nesse eixo, Rio, São Paulo, é literatura regional. E eu adorei essa provocação dele. Então, assim, isso também eu sugiro para vocês, para a gente também pensar, né? Como é que o jornalismo está lidando com certas coisas? A gente está reproduzindo um montão de estereótipo, né? Acho que passou da hora da gente rever isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. Daqui a pouco eu vou parar de falar, gente, para a gente poder conversar. Pam, pam. Ó, professora Renata falando aqui que é apaixonada por esse livro. Bárbara, né? Falando que é a mesma coisa com cinema, exatamente. Inclusive, quem ainda, por um acaso do destino, não viu Bacurau, por favor, assista. Bacurau é um dos filmes mais brilhantes dos últimos tempos. E aí, isso não é um filme regional, só porque foi gravado em Pernambuco, no sertão pernambucano, se não me falha a memória. Se eu estiver errada, por favor, me corrijam. Mas é isso, gente. Ponte Jornalismo fazendo um trabalho incrível, e aí sugerindo para vocês também essas outras formas de pensar jornalismo, sobretudo com essa ótica, não só jornalismo, né? A comunicação, pensando essa lógica de direitos humanos, tá? E aí, gente, só para fechar mesmo a minha fala, para a gente poder conversar, aqui, ó, mostrar sobre a importância da gente fazer algumas críticas, né? Como a comunicação ela pode ser um instrumento importante de crítica. Ponte de Jornalismo está fazendo isso, as Minas, entre outros. Mas olha aqui,
essa reportagem aqui, né, do G1 de Goiás. Família se queima ao usar o álcool para cozinhar por falta de gás e precisa de ajuda para pagar tratamento em Anápolis. Isso aqui é uma reportagem muito importante, gente, porque eu acho que a partir disso dava para fazer um especial, coisa que não foi feita, mas dava para ter sido feito um especial para falar sobre fome no país. Uma família se queimou porque não queria passar fome, porque o gás está uma fortuna. E as pessoas estão sem condições de comprar gás, então foram lá usar o álcool, se queimaram e agora precisam de ajuda para pagar o tratamento. Isso aqui podia ser um gancho para uma mega reportagem, para uma mega campanha. Sei lá, vamos pensar numa campanha de vamos ajudar as pessoas a comprarem um botijão de gás. Que tipo de campanha? Como é que a gente pode usar o nosso viés aí, o nosso olhar de publicidade e propaganda para fazer uma campanha em prol disso? Ou denunciar a fome que está passando, isso aqui eu não consegui abrir, mas está aqui, né? Falando sobre assim, ó, cozinha bruta, cozinha de verdade, receitas e tal. É uma coluna desse Marcos Nogueira. E aqui ele está falando sobre miojo. Quando a fome começou a apertar, alguns veículos de comunicação tiveram a pachorra de falar assim: aprenda a fazer receitas com miojo. Gente, não, né? Definitivamente não. A gente, na verdade, tinha que estar aqui colocando o dedo na ferida e falando que as pessoas talvez voltem a comer mais miojo, que é, assim, zero saudável, porque tá tudo muito caro, a carne tá uma fortuna. Miojo fica pronto em 3 minutos, vai gastar pouco gás. Então, vamos fazer uma leitura crítica em relação a isso? Acho importante. E aí, só para fechar, vou continuar lendo aqui, a professora Renata indicou um site, então, se vocês não estão de olho no chat, eu acho que vale a pena dar uma olhada agora. Ela está indicando aqui um site que mostra os municípios que não têm nenhum veículo jornalístico. Acho que vale muito abrir isso. E a Maria Verônica está falando que semana passada participou de um evento com a participação do Itamar Vieira, que a gente acabou de ver o rostinho dele aqui, né? Autor de Torturado, autor de outros livros também, mas é porque Torturado é o grande lance dele, né? É o livro que deu a visibilidade para ele, né? E aí, enfim, acesso e direito à terra e moradia é uma questão central de direitos humanos. Eu acho Torturado um livro brilhante, porque ele está falando de muita coisa, tá, gente? Ele está falando de gênero, de raça, de sexualidade, está falando de classe, está falando de escravidão, está falando de história do Brasil, está falando de espiritualidade e está falando também do direito à terra, que é uma coisa que a gente fala muito pouco, né? A reforma agrária é algo extremamente importante, extremamente urgente, e eu fiquei tocada especialmente porque eu cresci dentro do INCRA, porque meus pais trabalhavam lá, e o INCRA é o órgão responsável pela reforma agrária no Brasil. O Itamar, inclusive, também trabalha no INCRA, então é um livro que me tocou de uma forma muito especial, porque eu acompanho há muitos anos a questão dos sem terras, e eu acho que a gente fala muito pouco sobre eles também. Então, é isso, gente. Leiam Torturado, deem uma olhada nesses sites, e vamos começar agora. Já estou falando aqui, já tem 30 minutos de evento, vamos abrir agora. Bárbara, é com você. Vamos lá. Então, gente, quem quiser fazer perguntas, pode levantar a mão aí. Eu tenho a minha primeira pergunta, na verdade, eu queria que você comentasse um pouco sobre o seu livro, Maíra, que você falou, assim, por cima, que você escreveu ele. Eu não sei se foi o resultado da sua pesquisa de mestrado, foi isso? E como é que foi essa questão de sair daqui de Brasília, de ir para o Rio de Janeiro pesquisar, também a sua pegada jornalística aí nesse fator também, que eu acho que tem, né, uma questão investigativa, e, enfim, é um tema difícil, mas é um tema super importante, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro, assim, sobre o processo também, né, porque muitos dos nossos alunos também vão querer fazer um produto final, vai que eles querem fazer um livro-reportagem, alguma coisa assim, então acho interessante você contar a experiência pra gente. Inclusive, já
eu sei que eu não trouxe slides e tal, mas eu já deixo meu contato, né, meu e-mail, depois eu posso escrever aqui no chat, meu e-mail do IDP. Estou super aberta, tá, gente? Quem quiser uma sugestão de leitura, alguma coisa desse tipo, eu estou aberta para outros diálogos, tá? Porque eu sei que aqui a gente fala um pouquinho, tem muita gente, tem muitas pessoas que não se sentem à vontade para conversar ou para pedir alguma dica. Então, depois eu vou deixar o meu e-mail para vocês, para quem quiser depois, posteriormente, me mandar alguma mensagem. Gente, o que acontece? Eu sou muito a favor, eu sou muito defensora de uma coisa chamada escrita afetiva. Eu acho que a gente precisa escrever aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente gosta, senão não dá certo. Então, pensando nessa ideia de escrita afetiva, todos os trabalhos que eu fiz foram baseados nisso. E aí eu vou dar o primeiro exemplo, a minha monografia, que algumas pessoas chamam de TCC, porque eu sei que aqui várias pessoas vão passar por esse processo de monografia. Eu fui escrever o que eu queria, eu fui escrever o que eu gostava. Eu sempre fui uma pessoa da cultura, eu trabalhei com jornalismo cultural, ainda trabalho, na verdade. Então, assim, eu estou, na verdade, há mais de 10 anos nesse processo de jornalismo cultural, sempre foi minha grande paixão, e eu falei, cara, eu preciso escrever sobre cultura. Então, na minha monografia, eu já fui lá e busquei o samba, que é uma grande paixão minha. Mas como é que eu vou juntar samba e comunicação? Eu decidi fazer uma análise de discurso. Eu fiz uma análise de discurso de sambas enredos da Mangueira e da Portela. E foi uma experiência incrível. E comprovou que realmente aquilo que a gente faz quando gosta, sabe, é diferente. A gente escreve com mais gosto, o trabalho sai mais bonito. E aí depois eu fiz uma especialização em políticas públicas em gênero e raça, lá na UNB, há muitos anos, antes do mestrado. E aí eu falei, também vou escrever alguma coisa que eu goste, que eu acredite. E aí eu escrevi sobre o Bolsa Família, que até hoje as pessoas têm uma visão meio errônea do Bolsa Família, as pessoas acham que tem gente ficando rica com o Bolsa Família, e não é. Claro, como qualquer outra política pública, infelizmente existem pessoas que estão tentando driblar o sistema e usufruir de uma política que não lhe é devida. A gente sabe que tem falhas, mas isso faz parte do processo. Então, eu falei da variável gestante e mostrei como que o Bolsa Família era essencial para as mulheres que estavam recebendo aquele Bolsa Família. Porque com Bolsa Família dava para comprar material escolar, dava para comprar mais fruta, mais verdura, e dava para comprar até mesmo pílula anticoncepcional. Então, muita gente pensava que o Bolsa Família, as pessoas ficavam ricas, ou que não, agora eu vou fazer um monte de filho para ganhar mais Bolsa Família, porque você ganha a cada filho que você tem. Mas as pessoas, por exemplo, não sabem que existe um limite de 5 filhos. Então, assim, não dá para ficar rico, gente, definitivamente não dá. Se alguém aqui tem filho, sabe, inclusive, quanto é que custa um filho. Não é barato. Então, eu fui escrever sobre tudo isso, porque na época o Bolsa Família estava muito em voga, cheio de preconceitos em torno dele, e aí eu fui, mais uma vez, escrever aquilo que eu gostava, aquilo que eu acreditava. E aí, gente, no mestrado não foi diferente. Eu não podia fazer diferente no mestrado, escrever uma coisa que eu não acreditava. Eu passei 2 anos pesquisando aquilo, eu tinha que escrever alguma coisa que eu acreditava. E aí, gente, eu acho que foi uma vantagem. Quem tiver a chance de ler essa dissertação que virou esse livro, não, ele não está, vai ver que não é uma escrita difícil, aquela escrita acadêmica, muito hermética, meio, né? Às vezes meio cansativa de ler. Eu usei a minha experiência como jornalista ao meu favor dentro da academia. Eu fiz um texto que não é essencialmente jornalístico, mas também não é essencialmente acadêmico. Eu fiquei ali na encruzilhada. E foi uma experiência muito bacana, gente. Então, assim, quando eu transformei a dissertação no livro, eu mudei pouquíssimas coisas. Eu não precisei fazer grandes mudanças, grandes adaptações, porque eu já escrevi pensando na importância para que todos e todas e todos conseguissem entender aquilo que estava escrito. No meu livro, eu entrevisto 2 mães que perderam os filhos assassinados. Então, é isso. Saí do Rio, saí de Brasília, fui para o Rio de Janeiro, de uma hora para outra foi uma loucura, mas deu tudo certo. O Rio de Janeiro é um lugar que eu já conheço e conheço muito bem. Então, nessa experiência de sair de Brasília e ir para o Rio, ir para Manguinhos, que é a cidade, né, a comunidade,
da Ana Paula e do Jonathan, que é o filho dela que faleceu há 19 anos, e a comunidade da Aparecida, que eu não especifico porque ela ficou no anonimato, ela preferiu ficar no anonimato, enquanto a Ana Paula preferiu ter o nome de verdade exposto. Aparecida, mãe do Luciano, também fui para a comunidade onde ela morava. Então, quando eu fui para esses lugares e conversei com essas mulheres, mais uma vez ficou evidente a importância de fazer um trabalho acadêmico bom, de qualidade, mas que tivesse uma outra forma de escrita, uma outra forma de comunicação. Fosse um trabalho sério, sim, mas que essas mulheres pudessem entender aquilo que eu estava escrevendo. E, óbvio, também com afeto. Eu não falei para vocês lá no começo sobre a importância da escrita afetiva? Tem muito afeto. Eu falo assim, tem muita dor nesse livro, mas também tem muito amor. Porque o amor que essas mulheres sentem pelos filhos delas é um amor que transcende vida e morte. E é muito bonito ouvir essas mulheres falando dos filhos delas. Muito bonito. Muito inspirador. Encoraja a gente. Então, não foi um processo fácil, doeu em mim também, óbvio. Escrever também machucou, mexeu o meu coração. Fiquei sem voz, literalmente, eu perdi a voz, olha que loucura. O corpo sentiu a dor, né? Mas depois eu fiquei bem, estava tudo certo, fazia terapia, então botei para fora as tristezas, as angústias, que é importante que a gente faça, né? Que a gente não fique com a nossa dor só para a gente, que a gente encontre lugares seguros para a gente poder compartilhar o que a gente está sentindo. E aí esse livro nasceu, e tem rodado esse Brasil e até mesmo o mundo. A cada pessoa que mora em outro país acaba comprando o livro comigo, porque é complicado mandar para fora, mas tem gente de outros países. Esse livro já chegou na França, em várias cidades da França, na verdade, já chegou em Paris, já chegou ali no sul da França, já chegou na Alemanha, também tem gente comprando o e-book, que também tem essa opção. E aí é isso. O livro está rodando e é um trabalho que eu tenho muito orgulho de ter feito, porque é isso. Eu acho que eu consegui colocar bem esse meu papel de jornalista e acadêmica nesse trabalho. Obrigada, Maíra. Foi inspiradora a sua fala e vontade de transformar minha dissertação também no livro, mas eu acho que eu teria que ajustar um pouquinho mais. E aí, gente, quem tem mais pergunta? Eles são meio tímidos, sabe? Eles são meio tímidos, Maíra, às vezes. Não tem problema. Eu vou pedir licença aqui para fazer um comentário. Nossa, eu estou bem impressionada, Maíra, com a história do seu livro. Vou comprar o e-book, certeza, para ler. E eu pensei a mesma coisa, Babi. Eu disse, eu queria ter uma coisa assim que eu pudesse transformar. Mas agora o meu já foi, fica para uma próxima pesquisa. Eu tinha colocado aqui o link, Maíra, dos desertos de notícia, porque eu achei super interessante a fala do Itamar Júnior, né, que você reproduziu do programa, e aí eu lembrei, assim, automaticamente desses desertos. Eu até entrei no site, porque fazia um tempinho que eu não entrava, e confesso que eu não lembrava exatamente, assim, da dimensão. E os dados, eles estão um pouco antigos, assim, mais ou menos antigos, né, são de fevereiro de 2020, mas pela proporção deles é um dado ainda muito atual. E, gente, só para ter noção, assim, 62% das cidades no Brasil não tem nenhum veículo jornalístico. E, deixa eu ver aqui, 19% são cidades com 3 ou mais veículos, e a maioria desses veículos está concentrado na metade do Brasil para baixo, né? Então, a gente pode pensar aqui no Sul, Sudeste, um pouco do Centro-Oeste. Então, isso já me remete muito, assim, ao que você falou e ao que ele disse, né? Porque, realmente, quanto menos oportunidade a gente tem de ler sobre esses regionalismos, né? Como comentaram para ele, menos a gente vai saber do que acontece do nosso lado, né? E mais a gente vai acabar reforçando estereótipos. Então, eu acho esse site fantástico. Eu conheci na época que eu fazia faculdade, se eu não me engano, ou foi na época que eu fazia mestrado, enfim, agora o tempo está um pouco bagunçado na cabeça, depois dessa pandemia, mas eu achei muito interessante. E aí teve outro momento que você falou também sobre esses programas sensacionalistas.
E eu acho que é uma coisa, eu sei que tem vários estudos no país, vários grupos de pesquisa que fazem uma espécie de mapeamento, né, de identificar qual linguagem que esses programas usam, todo o preconceito que está embutido, né, dentro dessa linguagem jornalística sensacionalista. E aí eu lembrei também, eu não sei se você já assistiu, de um documentário que tem aqui no Netflix, eu até fui checar para ver se está lá ainda, e está lá, Bandidos na TV, é o nome do documentário. Eu ainda não Documentário vi. não, é uma série, na verdade. Eu ainda não vi, vários, mas ele é muito pesado. Aquele artigo do Intercept, inclusive, também cita, e eu botei na minha lista para ver, em breve. Ah, pronto. Porque, assim, eu assisti, eu fiquei muito tempo enjoada, assim, sem entender. Gente, eu não acredito que isso acontece, assim, é muito pesado. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, né? Daquele jornalismo à custa da vida das pessoas. E, nesse caso, era uma vida literal, né? Porque o cara lá, o jornalista, que era deputado também, eu até olhei aqui o nome para não errar o nome dele, né? O Wallace Souza, ele meio que encomendava essas mortes, esses crimes. Então, ele sabia logo, né, ele sabia que ia acontecer aquilo ali e mandava a equipe de reportagem dele para o local. Então, ele conseguiu lucrar muito em cima da morte do outro, né? Então, assim, eu fiquei... É uma série chocante, mas eu acho que para a gente que faz comunicação, né, vale a pena assistir, porque, querendo ou não, é a realidade, né, de muitos desses programas. Assim, não estou dizendo que isso acontece com todos, obviamente, mas tem muita coisa ali por trás que Tô chocada, porque é isso, eu vi um filme faz tempo já, acho que na época que eu estava na faculdade, que era sobre, até vou ver, não, já era no mestrado também, já confundi tudo, 2014, que é meio um thriller, assim, meio de horror, que chama Abutre, que é justamente isso, só que é um filme de ficção. É o cara, ele encomenda os crimes para poder dar o furo primeiro. Mas muito louco que é real, né, gente? Chocada. Pois é, e o cara era apresentador e acabou se tornando também político, né? Pela visibilidade toda que ele tinha na cidade. Então, enfim, eu lembrei dessas duas referências que eu acho que dialogam muito com o que foi falado aqui. Pesado. E aí, gente, alguém tem mais alguma dúvida, comentários, sugestões? Eu queria perguntar se você tem alguma recomendação de leitura introdutória de comunicação sociopolítica para quem está querendo adentrar mais no assunto. Que, assim, eu estou no primeiro semestre de publicidade, eu tenho 18, então estou começando a ver sobre essas coisas agora. Maravilha, Rômulo. O que eu vou sugerir que você leia esses materiais que eu mostrei para vocês. Eu acho que a Pública, Fonte de Jornalismo, ali tem materiais muito importantes, assim, você vai conseguir ver essa comunicação na prática. E eu acho que para quem está começando, o ideal é começar de cara com a prática. Depois a gente vai pensando na teoria. Inclusive, fica até mais fácil de fazer alguns links. Eu, particularmente, acho que é mais fácil a gente começar pela prática. Então, dá uma olhada nesse material, dá uma olhada no que o The Intercept está fazendo. E aí é isso, vai lendo com calma. Às vezes você vai encontrar um mesmo tema, né? O mesmo assunto, escrito de uma forma totalmente diferente. Vai fazendo essas análises, assim, sobre... A partir mesmo, assim, o que você está sentindo, assim? O que você sente quando você termina de ler uma matéria como essa, num veículo de jornalismo independente e um de jornalismo tradicional? Eu acho que vale a pena você fazer esses testes e começa devagar mesmo, vai devagarzinho que você vai ver que na prática a coisa flui mais. Com certeza, vou fazer. Obrigado. Obrigada, Rômulo. Mais alguém? Oi, Maíra. Eu fiquei com, assim, na verdade, uma sugestão. Não é uma sugestão, mas você poderia dar uma sugestão de site. Você falou do Intercept, eu conheço. Eu pensei também no Mídia Ninja. É um Instagram, tipo, Quebrando o Tabu, sabe? Que fala sobre essas coisas super importantes. E aí, eu não sei se você conhece mais. Olha, site.
É Xade que fala? É Xadê, igual da Xadê. cantora. Xadê, pronto, Xadê. Xadê, tem um outro que eu gosto muito, que é Alma Preta Jornalismo. Pode escrever aí. Eu gosto muito do trabalho que eles estão fazendo. É um outro tipo de jornalismo também, é um jornalismo pensado com essa lupa, né? Com essa ótica da raça. Eles têm feito trabalhos muito interessantes, inclusive aqui em Brasília, tá? Eles têm uma sessão ali de política muito legal. Ó, a Lana conhece, a Jéssica Martins também. Então é isso, gente, é uma Preta Jornalismo, eles estão no Instagram, e eu acho que é isso, né? A gente pensar também que Xadê falou sobre, né, redes sociais. Gente, as redes sociais estão bombando de coisas incríveis quando a gente pensa em comunicação independente, comunicação e direitos humanos. Então, vai passando aí, Mídia Ninja, Uma Preta Jornalismo, tem Notícia Preta, que mais? Tem As Mina, estou aqui tentando pensar mais alguma coisa de gênero. Um que eu acho incrível, uma rede social que eu acho muito importante que vocês acompanhem, tem tudo a ver com comunicação e direitos humanos, o Instagram da PIB. Eles também têm Twitter. A PIB é a Associação Indígena. É muito importante que a gente também não se desconecte dessa população. Os indígenas, eles estão com diversas lutas, e essas lutas não estão sendo exibidas nos grandes noticiários, isso é muito grave. Então, convido vocês também para conhecerem tanto o Instagram como o Facebook. Se vocês digitarem a PIB, A-P-I-B, no Google, vai aparecer também o site deles. E lá tem números, por exemplo, como que a Covid impactou os indígenas. A Covid impactou indígenas e quilombolas de uma forma totalmente diferente do restante da população. Então, acho que vale a pena vocês conhecerem também esse tipo de material. Bárbara está aqui sugerindo gênero e número. Gosto muito também. Também estão no Instagram, tá? Então, assim, é porque eu sou muito do Instagram, mas devem também ter Twitter. Então, não sei se eu acho que vocês são mais a geração Twitter. Não sei. Mas é isso, gente. Tem muita coisa bacana. E aí é legal, porque vocês vão seguindo esses veículos, e aí, naturalmente, o algoritmo vai trazer mais coisa desse tipo para vocês. E aí é isso, assim, a forma como eles abordam, vocês vão começar a entender de uma forma bem prática essa diferença em se comunicar dos veículos tradicionais para os veículos independentes. Acho que a Maria Verônica fez uma pergunta aqui. Vamos ver. Maria Verônica quer saber qual é o caminho possível para a defesa dos direitos humanos em um país cuja larga maioria da sociedade tem um imenso desprezo pelos pobres e as minorias, e que acredita que os direitos humanos existem apenas para defender bandidos. É uma pergunta difícil, Maria Verônica. Mas eu acho que é muito importante que a gente não deixe de acreditar em tempos melhores, em tempos mais justos. Parece utópico o que eu estou falando, né? Assim, Maíra, mas como assim? A gente tem que botar a mão na massa, e a gente tem que botar a mão na massa do jeito que a gente sabe fazer. Eu vou dar o meu exemplo. Eu sou jornalista, eu sou professora, escrevi um livro, eventualmente outros livros vão surgir, então eu vou defender os direitos humanos onde der, como jornalista, em sala de aula, como escritora. Eu vou conversar com pessoas da minha família que possam, eventualmente, não entender esse discurso de direitos humanos, explicar, olha, é muito importante que a gente, por exemplo, apoie a causa indígena. E os indígenas ficaram um tempão acampados lá, precisando de milhares de coisas, inclusive água. Então, tipo assim, falar da importância, estar aberta ao diálogo. Eu sei que estamos também em tempos bem difíceis, né, que o diálogo está bem complicado, mas eu acho que a gente precisa fazer um esforço. E é isso, assim, tentar primeiro ir mudando as pessoas que estão ao nosso redor. Se a gente consegue mudar a cabeça de um pai, de uma mãe, de um irmão, de uma prima, um primo e um tio, é muito mais fácil mudar o restante. E é isso, apesar das notícias não serem das mais animadoras, a gente não esmorecer. E, mais uma vez, eu digo, pode parecer utopia, pode parecer muito sonhadora, mas, por exemplo, se eu não fosse tão sonhadora, eu não teria meu livro hoje. Foi graças aos meus sonhos que esse livro hoje está aí, rodando o mundão. Então,
acho que a gente tem que ter coragem, tem que ter força, porque são tempos em que os direitos humanos estão muito ameaçados, e é isso, as pessoas perderam vergonha, né, de falar horrores, seja na TV, seja na internet, mas o caminho possível é botar a mão na massa, do jeito que a gente dá conta. Tem uma expressão popular, e eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu sempre trago expressões populares para ficar mais fácil da gente entender certas coisas. Tem uma expressão popular que diz o seguinte: a gente só dá aquilo que a gente tem. Então é isso, assim, eu tenho a comunicação para dar. Outra pessoa, por exemplo, sabe fazer arte, então faz arte militante, arte ativista, inclusive tem até um Instagram que tem esse nome. Então é isso, cada um vai dar o que tem. Mas a gente vai conseguir, vai dar certo. Obrigada, Maíra, pelas suas palavras inspiradoras. Eu também sou sonhadora, sou pisciana, gosto de... Eu sou aquariana, então já viu, né? Eu sonho com coletivo, eu sonho todo mundo junto. Maravilha. A Bárbara também é aquariana. Maravilha, Bárbara, é isso. A gente tem que sonhar, a gente tem que sonhar bastante. E aí, gente, mais questões, mais perguntas? Eu só queria falar sobre essa última frase que ela falou, que me tocou muito, sobre se ela não fosse tão sonhadora, ela não teria um livro. Essa frase, com certeza, vai ecoar pela minha cabeça por muito tempo. Muito, muito da hora ouvir uns pontos diferentes, assim. Que bom, Rômulo. Ainda mais para vocês que estão no início dessa caminhada, gente. Vai ter um monte de gente para jogar água fria nos nossos sonhos, nos nossos desejos, dizer que não é bem por aí, por que vocês estão fazendo comunicação, por que vocês estão fazendo publicidade e propaganda? Sempre vai ter alguém para questionar as nossas escolhas. Mas deixa o povo falar, vamos fazer o que a gente acredita. Não se esqueçam, quando a gente faz uma coisa que a gente gosta, a gente faz muito bem. A Bárbara trouxe uma questão aqui no chat. Como eu avalio o discurso do presidente hoje na abertura da Assembleia Geral da ONU? E qual é o papel da mídia na análise disso? Eu acho que a mídia está muito tranquila, está tranquila demais. Eu acho que faltou uma análise crítica mais pesada, mais ferrenha. O discurso hoje do presidente, na verdade, enfim, eu acho que a primeira coisa a ser questionada é a presença dele lá, mesmo sem a vacina, mesmo sem o comprovante de vacinação. Acho isso muito grave. Eu sei que, historicamente, é o Brasil que faz esse discurso de abertura, mas eu também queria que a ONU tivesse sido um pouquinho mais rígida. Eu sei que existem vários acordos, né? É uma situação política extremamente delicada, mas eu achava que era um momento importante para dar uma apertada. Mas, enfim, isso não aconteceu. Eu achei o discurso dele um discurso de quem... Foi um discurso muito parecido com o que ele fez em alguma coisa também internacional, mais relacionada ao meio ambiente, assim. Ele falou um monte de absurdo que a gente sabe que é mentira e ficou por isso mesmo. Então, falta a mídia fazer uma crítica mais pesada em relação às mentiras que o presidente tem contado, tá? E a gente sabe que é mentira. Eu lembro que a Amazônia estava lá pegando fogo, São Paulo toda preta, o céu preto, e ele falando que estava tudo bem. Olha que loucura. E a mesma coisa aqui, falando que está tudo bem, ele tentando criar uma justificativa para não ser muito crítico em relação a esse processo de vacina, não criar uma barreira para as pessoas, né? Não, a gente não vai censurar as pessoas que não quiseram se vacinar. Eu acho que, enfim, tinha que ter feito uma leitura mais pesada. Vamos ver isso daqui para amanhã. Alguns veículos de comunicação conseguem fazer uma crítica mais ferrenha a esse discurso. Mas o mundo todo está vendo os horrores que a gente está vivendo, seja no quesito vacina, seja no quesito política, seja no quesito economia. É isso, as pessoas estão vendo, né? A gente não pode esquecer disso. A Juliana está falando aqui, que ela está se sentindo muito realizada, mesmo ainda no segundo semestre, e eu acho isso ótimo. E aí, Juliana, me lembrou de contar uma coisa para vocês, que eu esqueci de contar, sobre essa coisa de sonho. Claro também que a gente muda os sonhos, tá, gente? Eu estou contando essa, mas é a minha história. Pode ser que lá no final você fale assim, nossa, Maíra, fiz jornalismo, mas agora eu quero mudar para outro curso. Tá tudo bem também, gente, tá? Eu não quero dizer que a gente está presa, a gente é imutável, nada disso.
Mas eu quero contar uma historinha também para vocês. Quando eu entrei em jornalismo, no curso de jornalismo, então assim, primeiro semestre, dizendo que eu ia ser jornalista cultural do Correio Brasiliense. E eu fui, e eu consegui. Para mim, isso foi muito importante, assim, porque eu consegui realizar um sonho. Assim, para algumas pessoas podia ser pequeno, assim, algumas pessoas podiam falar assim, Maíra, mas você não queria ser do Globo, da Folha de São Paulo, não sei o quê? Não, gente, eu queria ser jornalista do Correio Brasiliense, que é o jornal mais antigo da minha cidade, é o jornal que eu cresci lendo. E eu me tornei jornalista cultural. E chegou um momento que eu não queria mais ser jornalista de lá. Aí fui, mudei para Metrópolis, depois eu vi que eu queria investir no meu lado mais acadêmico, fui para a academia e tá tudo bem. Novos sonhos vão chegando e a gente também precisa acolher esses novos sonhos. A Bárbara está contando para a gente que o portal Aos Fatos fez uma análise muito bacana, então quem quiser, o link está no chat. Maria Verônica está falando que, como não vacinado, ele nem deveria estar lá, concordo 100%, acho que a gente tem que fazer realmente, pegar pesado nesse sentido, né, porque vacina salva, gente, não vamos esquecer disso, tá? Vacina salva, a variante Delta está aí, a gente precisa da segunda dose e, se necessário, uma terceira, né? Se essa terceira dose realmente aparecer necessária para todo mundo, mas eu sei que pessoas acima de 85 anos já estão tomando a terceira dose. A Juliana falando que ela está no terceiro curso dela, e que bom. E é isso, gente. Sem medo com esperança. Eu acho que é uma frase também importante para que vocês guardem, para que vocês não esqueçam disso o tempo todo. Sem medo e com esperança. Bora para frente. Bárbara, é mais um quesito curiosidade que me veio na cabeça agora. Bárbara, desculpa, Maíra. Desculpe. Qual foi a matéria? Você se recorda de alguma matéria ou alguma reportagem que você fez que mais te marcou, assim? Você fala, tipo, nossa, essa nunca pode passar 20 anos, mas eu não me esqueço. Tem sim. Legal, gostei dessa pergunta. Na verdade, eu tenho várias matérias que foram inesquecíveis, mas eu vou citar uma para vocês. Inclusive, depois, gente, dei uma olhada na Lua, que a Lua tá a coisa mais linda. Ela acabou de aparecer na janela aqui da minha casa. A Lua tá linda hoje. Gente, com certeza, tem várias matérias que me marcaram muito, por vários motivos, mas tem um especial. Eu nunca ganhei nenhum prêmio como jornalista. Tem jornalistas que colecionam prêmios. E alguns jornalistas ficam muito frustrados por não ganharem prêmios. Mas eu entendi que o maior prêmio que eu podia ter ganhado, que eu podia ter ganho, foi conseguir fazer o que eu fiz. Durante algum tempo, no Correio Brasiliense, eu fiz uma série de reportagens. Eu fazia perfis, eu sempre gostei muito de fazer perfil, que é uma área específica. Vocês vão estudar mais para frente, entrevista, perfil, etc. E aí eu gostava muito de fazer perfil. E eu tive a chance de fazer perfil de várias pessoas do samba, mas da galera da velha guarda. Então, eu fiz perfil de Beth Carvalho, eu fiz perfil de Dona Ivone Lara, Alcione, Doca da Portela, Wilson Moreira, de gente abessa. Mas o perfil mais inesquecível para mim foi de um cara chamado Tantinho da Mangueira. O Tantinho morreu em março do ano passado, no comecinho da pandemia, mas ele morreu de complicações de diabetes, se não me engano, mas não foi Covid. E aí, ele morreu em março, e aí eu lembro que no dia seguinte eu fiz questão de entrar em todos, tem um site que mostra todas as capas de jornais do Brasil. Nenhum deles, e aí ele morreu no mesmo dia do Moraes Moreira. Todos os jornais colocaram a morte do Moraes Moreira na capa, e nenhum deles colocou a morte do Tantinho. Isso me impactou muito. Um Tantinho era um cara da velha guarda do samba, mangueirense, e, inclusive, as pessoas diziam assim, que se você queria saber alguma coisa da Mangueira, algum evento histórico da Mangueira, você tinha que perguntar para o Tantinho. O Tantinho era, tipo, a memória viva da Mangueira.
E quando ele morreu e a morte dele quase não ganhou destaque, eu falei assim, ter colocado o Tantinho da Mangueira na capa num dia como sábado, que eu lembro que saiu no sábado a minha reportagem. Era uma foto imensa do Tantinho, o rosto dele vestido de verde e rosa. Contar a história do Tantinho no Correio Brasiliense, ver ele na capa do jornal de sábado, não tem preço. Porque eu sei que isso não aconteceu em vários outros momentos da carreira dele. Então, assim, ter conseguido colocar um cara como esse no lugar devido dele, porque esse cara é muito importante, para mim foi um dos maiores ganhos do jornalismo. Para mim foi o maior prêmio, colocar o Tantinho na capa do Correio Brasiliense enquanto ele estava vivo, em vida. Eu dei flores em vida para ele. E aí, gente, mais perguntas? Quem mandou alguma coisa no chat? Que relato lindo, estou impactada. Que bom, gente, fico feliz que essas coisas estejam impactando vocês. Ai, só um minuto, gente, deu um problema aqui na câmera, mas acho que já foi. Maíra, você contou aí muita dessas suas histórias que são enriquecedoras para a gente, e falou muito do jornalismo porque é a sua formação, né, e é uma área que você atuou e ainda atua. E aí, puxando um pouco para o lado da publicidade, assim, eu não sei até que ponto você tem contato com a área da publicidade, mas claro que o jornalismo ele tem uma importância fundamental na sociedade de formar opiniões, de contar as histórias, né, contar a verdade, digamos assim, vou usar essa palavra, que é uma palavra até um pouco polêmica, né, para a área, mas, enfim, a gente, aqui no âmbito da esperança, a gente pensa na verdade, né, e aí, pensando aqui para a publicidade, você já chegou a fazer algum tipo de relação entre essa área de direitos humanos, que eu sei que é uma área muito extensa, né, e a prática da publicidade também, assim, a publicidade talvez não seja, hoje eu acho que ela é até mais formadora de opinião do que foi há algum tempo, né, porque ela está se envolvendo com esses assuntos mais do âmbito social, cultural, enfim, mas, assim, você já chegou a fazer alguma análise desse tipo, já que a publicidade hoje ela tem, de alguma maneira, galgado aí o seu espaço também nas discussões sociais e políticas da sociedade? Eu nunca fiz um estudo específico, nada disso, mas por curiosidade, acaba que eu acompanho um pouco, e o que você falou é exatamente isso. Hoje a publicidade está muito mais conectada com a questão de direitos humanos, como 5, 10, 15 anos atrás, né? Inclusive, se a gente for estudar a história da publicidade, a gente vai encontrar alguns horrores, né? Algumas propagandas extremamente machistas, extremamente racistas, e é muito importante que a gente não se esqueça que isso existiu, a gente não pode apagar da história da publicidade, mas é importante também a gente pensar que a gente agora tem que fazer diferente, porque a gente tem um conhecimento diferente, uma visão de mundo diferente, então vamos, né, fazer agora publicidades mais inclusivas, assim. E também acho muito importante que a gente não se esqueça que a gente tem que fazer essas publicidades, né, assim, pensando os direitos humanos, pensando em igualdade, pensando em equidade, mas não só porque está na moda, porque é bom, porque fica bem na fita, né? Eu acho que a gente não pode se esquecer, é uma forma de se comunicar, da mesma forma que a escrita dentro de um livro, de uma redação de jornal, dentro de uma sala de aula, é algo extremamente político, a publicidade também é extremamente política. Então, eu acho que quando a gente estiver estudando a história da publicidade, a gente pegar essas falhas, esses erros do passado e pensar em estratégias, como que a gente pode fazer diferente. Sem dúvida, a gente tem encontrado publicidades lindas, quando chega, sobretudo, o Dia dos Pais, Dia das Mães, né? Como é bacana hoje em dia a gente ver uma publicidade com 2 pais, com 2 mães. Porque é isso, né? Família, a ideia de família é uma coisa muito extensa. Então, não necessariamente você vai ter um pai e uma mãe. Às vezes também você tem uma avó, às vezes você tem um avô, às vezes você tem uma tia. Enfim, a gente pensar que existem muitas formas de se viver no mundo e elas precisam, sim, estar contempladas na publicidade. Mais alguém?
Obrigada, Maíra. Mais alguém, gente? Então, eu acho que é isso, assim, a nossa conversa foi ótima. Agradeço de novo, Maíra, pela sua presença aqui, pelo seu bate-papo inspirador. O pessoal já está comentando aí no chat que foi muito bom. E obrigada por inaugurar a nossa janela Econ aqui. E sempre que você quiser também o espaço está aberto. E é isso. Obrigada também, gente, quem participou. Você pode deixar seus contatos aí, Maíra. Pronto, acabei de fazer isso. A gente estava super conectada. Deixei aqui, maira.brito@idp.edu.br. É o meu e-mail do IDP, meu e-mail profissional. Me escrevam pedindo qualquer coisa, uma dica de leitura, uma dica de filme. Eu sou uma pessoa muito cultural, então, assim, quem é meu aluno, minha aluna, lá nos Direitos Humanos, em Gênero e Raça, sabe que é o tempo todo eu sugerindo filme, livro, podcast, que eu acho que a gente também aprende muito dessa forma, a gente aprende com a literatura, não só nesses livros acadêmicos, textos acadêmicos mais formais. Gabriela está falando lá de Porto Alegre, um beijo, Gabriela. Rômulo está aqui agradecendo, obrigada, Rômulo, e obrigada a todo mundo que está presente. Então é isso, sigo aberto, também estou aqui quando quiserem me convidar, estou a postos para a gente fazer essa troca e espero que muito em breve a gente possa fazer isso ao vivo, em cores, presencialmente, porque já a gente vai poder estar junta novamente. Estou muito feliz de estar aqui hoje, obrigada, foi ótimo conversar com vocês. Obrigada, Maíra. Então, um beijo a todos e tchau, gente, boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.